Olá irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero dar continuidade ao vídeo passado falando sobre os casais que se separam, os casais que porventura até mesmo estão separados juntos, que lembra muito a questão de Adão e Eva. Tudo isso eu estou trazendo desde a história do livro do universo de Adão e Eva, tá? Aqui eu só trouxe simplesmente algumas fotos em uma escada aqui mostrando basicamente como é que acontece quando os dois estão assim. Isso acontece muito quando há essa separação, quando não há mais esse vínculo, porque o Criador fez o homem para a mulher para o homem, para que eles juntos possam ser fortes diante do Satanás. Porque se todos estivessem em comunhão um com o outro, com seus devidos parceiros e parceiras, e diante do Criador, o Satanás seria completamente frustrado em seus propósitos, né? Propósitos malignos. Mas quando isso acontece, parece que a pessoa fica tendo um alvo muito fácil, e muito mais fácil do que as pessoas que estão solteiras, porque já basicamente estão no mundo, estão fazendo muitas coisas já, mas o casamento é algo que ele sempre quer, a união que eu quero dizer, é algo que ele sempre se foca, porque ele quer sempre fazer aquilo que ele fez no Jardim do Éden. Então isso tudo aqui somente é para ilustrar, basicamente começa nessa parte, onde está sozinha a moça lá em cima. Aí temos essa parte aqui da cobra, isso aqui inclusive é muito satânico, existe danças assim, que a mulher se entrelaça toda com a cobra, isso é extremamente satânico, não sei se é a dança do ventre, e assim vai, algumas fotos ilustrativas até estar nessa situação aí. Então vamos passar, porque tem muito material para passar falando sobre a cobra, sobre Satanás sendo a serpente envolvida com a Eva. O que aconteceu lá? Vamos continuar. Aqui nós temos os monumentos de Oslo, na Noruega. Oslo é uma cidade da Noruega. Lá tem monumentos muito esquisitos que nós vamos ver agora. Primeiro temos esse aqui, que é um homem brigando com uma mulher. Depois nós ficamos sabendo, pesquisando muito, que são monumentos que estão, como posso dizer, nos trazendo à mente Adão e Eva. A briga, o que aconteceu, não uma briga física, mas uma briga interna, uma briga psicológica, uma coisa de falar um com o outro, porque eu pequei por sua causa. E em certos livros que não estão dentro da Bíblia, livros apócrifos, mostra sim que Adão viveu 930 dias discutindo, reclamando, triste, chorando, tentando se matar, porque ele não aguentava ficar longe da luz, longe do Jardim do Éden, longe do nosso Criador. E ele estava enfadado ficar com Eva, e toda vez quando ele olhava para Eva, ele lembrava que foi tudo por culpa dela, enfim, porque ele apontou para ela, porque foi um apontando para o outro. A Eva apontou para a serpente apontou para Satanás, e na verdade começou com Adão, né? Adão apontou para a mulher apontou para a serpente apontou para Satanás. Ninguém quis dizer, a culpa foi minha. Era isso que o Criador queria ouvir, a culpa foi minha, mas eles foram orgulhosos. Aqui também tem outra foto mostrando isso, que essa briga, não houve briga física, a escritura não fala que houve briga física, mas houve briga verbal, de discutir um com o outro. E essa foto aqui é uma das mais interessantes nessa cidade da Noruega, que se chama Oslo. Pode pesquisar sobre isso, vocês vão ver muito mais fotos sobre isso, que é uma serpente, um ser híbrido enrolado na mulher. Depois ficamos sabendo que sim, como eu tinha falado, é algo que estava remetendo a o que aconteceu no Jardim do Éden. E essa foto aqui mostra bem uma coisa. Será que a serpente coabitou, ou seja, engravidou Eva para gerar Caim? Porque isso é o que é muito discutido e muito falado. Eu sei que esses monumentos são monumentos muito esquisitos. Eles foram feitos de uma velocidade muito rápida, quase que de poucos dias todos esses monumentos já estavam lá na cidade. E eles são muito estranhos, muito estranhos. A população basicamente não sabia como aquilo chegou lá. Literalmente é uma mensagem do Satanás falando
como as coisas aconteceram no Jardim do Éden, e é uma pista que não está dentro das escrituras. Como eles sabem disso? Porque eles são os Illuminatis e os maçons que são donos dessas esculturas lá na Noruega. Inclusive, Noruega é um país oculto, cheio de ocultismo. Eles escolheram bem esse país ali, que é um país deles, para mostrar algumas coisas assim que remetem, como eu falei, do Jardim do Éden. E eles têm informações privilegiadas, isso que é o mais importante, eles têm informações privilegiadas. Inclusive, assim, a gente pesquisa em outros livros, a gente vai pesquisando, nós que pesquisamos bastante, em outros livros apócrifos, para ver se nós achamos mais informações do que aqueles que eles deixaram dentro da Bíblia, que é as informações só dentro da Bíblia. Então, são essas fotos aqui, mas tem muito mais. É só pesquisar sobre Oslo, Noruega, que vai ver muito mais esculturas reveladoras, muito estranhas, que mostra que eles têm informações privilegiadas, que só eles sabem. Mas a foto mais impressionante para mim foi dessa aqui, que fala desse envolvimento com a serpente. Eu particularmente vou dar minha opinião particular. Eu acredito sim que a cobra coabitou com a serpente, coabitou com a Eva, Ravial, nome verdadeiro dela, e gerou Caim. Ela teve gêmeos, Caim e Abel. Caim sendo filho da serpente, raça de víboras, né? É uma raça da víbora ele, e Abel sendo filho de Adão, Adão com ela, né? Isso pode acontecer, isso chama superfecundação heteropaternal, que é quando dois homens podem engravidar uma mesma mulher e ela ter filho de dois homens diferentes. Isso acontece nos dias de hoje, a mulher consegue ter filhos de dois homens diferentes, assim como foi supostamente a serpente e Adão tendo filho com a Eva. Quando a serpente, ou seja, Satanás, conseguiu o direito de ser dono desse mundo, de pegar o trono no Monte Sião, que ele tanto estava invejando, tanto estava querendo, ele conseguiu. Ele poderia sair do Jardim do Éden quando ele tentou a Eva, mas ele falou, segundo toda a teoria, eu vou aproveitar e vou colocar a minha semente nesse mundo. Já que eu sou rei, eu vou colocar a minha semente nesse mundo. Aonde? Nessa mulher, na Eva, porque ela é completamente inocente, completamente, como posso dizer, desprotegida espiritualmente, enfim. Como a gente diz, deu mole. Então ele foi e introduziu ali. Essa é a teoria, isso não está escrito na Bíblia, não está escrito nem no livro do universo, mas tudo dá a entender que Caim é filho da serpente. Vamos continuar. Aqui em cima está escrito, estátuas feitas pelos maçons Illuminati, e na direita ali, saberiam eles de algo a mais? Eu tenho certeza que sim, essa é a minha opinião, e eu fico aqui deixando essa informação para vocês, o que vocês acham disso. Esses são monumentos de Oslo, no país chamado Noruega, um país oculto, um país totalmente Illuminati, satânico. E são várias e várias esculturas muito estranhas, principalmente de um homem e uma mulher se degladiando, e a mais sinistra de todas é essa da cobra enrolada em uma mulher. Que todas as esculturas ali estão muito falando sobre o Jardim do Éden, por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui. Bom, continuando, aqui ó, Ravial, que quer dizer Eva, coabitou com a serpente. Novamente eu trago essa informação. Segundo estudos, isso foi retirado da Bíblia. O quê? Que a Eva teve relações sexuais, coabitou, engravidou da serpente. Ela não só pegou o direito de ser dono desse mundo, o Satanás. Não só ganhou o direito de ser dono desse mundo, como também colocou a sua semente. Eu vou falar mais para frente sobre a semente do Satanás e quais são os aspectos dessas pessoas que estão no nosso meio hoje ainda. Vou trazer mais informações. Aqui no canto da direita está escrito: porque seria muito escândalo e revelaria muitas verdades, ou seja, se isso fosse completamente exposto na Bíblia. Então acredito sim que a Bíblia foi modificada. Essa é a minha opinião, não está escrito, não estou dizendo que alguém tem que acreditar nisso, mas tudo dá a entender. Tudo dá a entender que a Eva sim coabitou com a serpente, tá? Aqui a foto no meio novamente,
a mulher, e desse lado aqui a gente tem só uma ilustração de uma mulher amamentando um ser demoníaco, um ser esquisito, que segundo alguns escritos de estudiosos, falava-se que Caim ele tinha uma aparência diferente. Ele tinha uma aparência diferente, uma aparência meio de cobra, de serpente, porque ela teria coabitado, ou seja, ter feito sexo com a serpente, com um ser híbrido, com um animal que estava sendo possuído pelo Satanás. Tem muita gente que acha que não, que serpente quer dizer serafim, enfim, não sei dizer muito bem, só estou trazendo esse estudo para que vocês possam pesquisar mais, mas eu já digo que sim, ela coabitou com um ser híbrido, com uma serpente que se transformou ali naquele momento quando foi possuída pelo Hassatan. O Satanás pegou o corpo dela e transformou. Se ele andava ou não andava, eu não sei, mas sei que realmente, na minha opinião, Caim é filho da serpente. Isso é uma questão de pesquisar, eu estou trazendo aqui somente algumas informações para que vocês pesquisem, porque é um tema muito importante. Eu vou trazer mais para frente falar sobre os filhos da serpente, os filhos de Caim, a descendência de Caim. Por que Caim matou Abel? Quais são as características de pessoas que são filhas de Caim? O nosso Salvador, ele chamou os hipócritas de raça de víboras, filhos da serpente. Por que o Salvador, Yahushua, chamou os hipócritas, os fariseus, os saduceus, os escribas de raça de serpente? Foi à toa? Será que tem mesmo a raça de serpente nos dias de hoje e havia na época dele? Será que ele falou aleatório? E outra, João Batista, ele também falou isso. Ele estava batizando as pessoas e João Batista disse assim: quando ele estava batizando as pessoas no Rio do Jordão, chegou os hipócritas, os fariseus, os saduceus, para ver o que aquele homem estava fazendo. Porque eles dominavam Jerusalém tudo. Então eram pessoas do mal. Os religiosos daquela época eram pessoas do mal. Não muito diferentes dos religiosos de hoje. Os líderes, que eu estou dizendo. E aí quando João Batista viu eles, não teve outra forma de falar com eles. João Batista disse mais ou menos assim: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Serpentes malditas. Começou a xingar aquele povo. E João Batista, ele não teve compaixão, ele falou tudo que estava dentro dele quando viu aquele povo. Ele identificou aquele povo como filhos de Caim, raça de víboras. Eu pergunto novamente, será que isso tudo é aleatório? Será que não existe raça de víbora, pessoas que têm essa descendência de Caim, que matam, que são assassinos, pessoas que fazem tudo de mal nesse mundo, que são homicidas, assim como Caim foi? Da onde Caim tirou essa ideia de matar? Foi o primeiro ser humano que matou um outro. Foi Caim, o filho da serpente, que tudo dá a entender isso. Então, o nosso Salvador chamou aquele povo de raça de víboras. E o que tinha a ver aquele povo para ser raça de víbora? Uma coisa, aquelas pessoas, né, os líderes religiosos daquela época que mataram o Salvador depois, eles mataram os profetas, mataram Zacarias, mataram Jeremias, mataram todos os profetas antigos. Eram todos os hipócritas da época lá dos profetas, na velha aliança. Então eles tinham a prática que Caim tinha, de ser homicida, de matar. Então tudo indica que sim, Caim era filho da serpente, era homicida, assassino. Ele tem em escritos nos livros apócrifos, o livro de Adão e Eva, fala muito que Caim, ele tentava coabitar com a sua própria mãe. Isso é uma informação extremamente polêmica. Caim tentava coabitar com a sua própria mãe, Eva. Mas só que Adão não permitia e sempre era uma confusão. Vou tentar trazer todas essas informações mais para frente. Eu sei que isso tudo é muito novo para quem está escutando, porque muitas pessoas não pesquisam ao todo todos os livros que não foram colocados na Bíblia. Enfim, essa coisa de pedofilia, essa coisa de morte, de guerra,
pai matando filho, filho matando pai. Essas coisas que nós vemos hoje, na minha opinião, são filhos de Caim nos dias de hoje. Raça de víbora, serpentes, como o Salvador falou, os seus corpos, o interior de vocês estão cheios de imundícia. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Era assim que o Salvador falava, e eu vou trazer mais sobre isso. Inclusive, vou trazer vídeos mostrando trechos de filmes do Salvador falando isso, que fica melhor para ilustrar o que eu estou falando.